E uma coisa que é muito importante, porque, ó, Ferreirinha e André Silva. Eu acho que tem que falar desses dois jogadores. O Ferreirinha já tá entrando bem há um bom tempo no São Paulo. Tem chamado a responsabilidade, não se amedronta. Até por isso eu acho que foi titular. Porque apareceu bem no jogo passado, o treinador tava vendo, e hoje recebeu a chance. E o André Silva, o cara chegou, ele veio da onde, Bruno? Vitória de Guimarães, Portugal. Veio do Vitória de Guimarães de Portugal. O cara jogou bem todos os jogos que ele entrou por enquanto. Todos, sempre participando de gol. Principalmente os dois últimos. Principalmente os dois últimos. O de hoje e o contra o Atlético. O André Silva chegou com uma personalidade surreal. E aí é bom, né, Peperno? É a típica contratação que ninguém espera muito. Ninguém. Que é o que a gente fala, como o Corinthians contrata mal. Contrata um bando de nome que parecem ter peso, mas que muitas vezes são enganação. O São Paulo trouxe um cara que ninguém esperava e que tá jogando um bolão, né, Peperno? Não. E além disso, o Ferreirinha. Eles são bons jogadores, sim, os dois, acho que você lembrou muito bem. O André Silva ele foi disputado, acho que também pelo Vasco, né? Tinha mais gente aí no Vasco, principalmente. Tentando trazê-lo para cá e tal. Um jogador que estava bem em Portugal. E o Vitória de Guimarães faz uma campanha de bom nível nessa temporada aqui. O Ferreirinha, na verdade, eu esperava mais dele depois que ele surgiu no Grêmio. Ele surgiu bem com o Renato. E quando o Renato voltou para lá, falei, bom, acho que agora o Ferreirinha deslancha. E não foi o que aconteceu, né? Infelizmente. Mas ele é um jogador de qualidade, um jogador que quebra a defesa, gosta de partir para cima da marcação. Uma pena que, como a gente conversava aqui com o Zé antes, né? Ele também acabou saindo contundido hoje. Tomara que não seja nada junto ao grave. Rafinha, Luiz Gustavo, Lucas, Rames Rodrigues, né? E assim, vários jogadores de bom nível, né? O Wellington. São Paulo não tem perna de pau fora. São jogadores de qualidade. Agora, tô te achando meio desanimadinho pra falar do André Silva. Se fosse do Palmeiras, você ia estar falando baita jogador. Agora tu fala baixinho. O André Silva tá jogando muito. Como tá jogando muito? Tá jogando muito o André Silva. Quantos jogos por cá? Ele chegou quando? Ué, então. Quando que ele chegou? Por isso. Como é que você quer exigir? Por isso que o cara acabou de chegar. Ele fez alguns jogos aí com o Carpini também. Participando sempre de gol, sem se omitir de jogo. Eu não digo só talento. O cara que chega no São Paulo, que é um gigante, sim, e não se omite, ninguém conhecia ele no Brasil, cara. Exatamente. Ninguém conhecia ele no Brasil. Mérito do São Paulo, que foi garimpar um jogador que não era tão conhecido aqui, e um jogador que foi muito bem nessas duas últimas rodadas, mas aí vale aquilo que eu disse há pouco aí, em relação ao técnico, de quem eu gosto, por sinal. Vamos dar um tempo, vamos aguardar um pouquinho mais. Eu acho que ele pode sim se encaixar bem no São Paulo. E essa dupla que ele faz com o Caleri é é uma dupla pouco convencional na média do futebol brasileiro, né? E aí méritos do técnico de São Paulo também de apostar em jogadores com esse estilo que podem ser complementares. Agora, na próxima vez que o treinador precisar de alguém para o lugar do Ferreirinha, por exemplo, que ele gosta de ter esse cara do lado do canto de velocidade, né? Quando o Ferreirinha foi sair, eu falei, será que vem o Eric, né? Que é mais de velocidade. Ele optou pelo Michel Araújo. Eu não gostei do Michel Araújo. Aliás, perdeu um gol ali na cara do goleiro de voleio, na cara do gol ali. Ele optou pelo uruguaio. Talvez na próxima ele opte por um outro jogador, por uma outra solução. É claro que quando o Lucas estiver ali, muda a história, né? Eu não sei como é que ele vai tratar o Wellington Rato. Eu lamento muito que o Rames Rodrigues não esteja contundido agora, para saber como é que vai ser o tratamento do técnico argentino para o Rames Rodrigues, né? Do Zubeldia. Será que o Rames vai ter mais oportunidade do que ele teve com o Carpini e antes disso até com o Dorival? Será que vai ter uma visão diferente de um treinador argentino que trabalhou no Equador, vamos ver, da parte espanhola da América do Sul, como é o Rames Rodrigues? Eu tenho muita curiosidade. Será que finalmente com esse treinador ele vai dar um jeito de fazer o Rames se encaixar na equipe? Já é o sexto país em que ele trabalha como técnico, né? Conhece bem aqui o mercado. Agora, Zé, no caso do Rames, é preciso entender também se o Rames vai se dar uma oportunidade, né? Eu vou te falar na boa. Eu ficaria mais preocupado em encaixar o Nestor e o Lucas do que o Rames. Eu também. Eu desisto do Rames. Desisto. Se ele jogar bem, tudo bem. Se eu fosse treinador, eu ia mandar ele pastar. Que isso? Ué, mas é verdade. O cara chegou, ele não quis nada com nada, falou que queria sair, ninguém quis comprar, São Paulo não quis pagar o que ele quis que pagasse. Por isso que ele ficou. Porque ninguém acredita que ele vai dar mais certo no São Paulo.
Aí chega agora esse treinador com coragem. Eu concordo com o Bruno. Pra mim, você tem que achar, até mais do que o Nestor, onde botar o Lucas nesse time. Porque, me desculpa... O Lucas, qualquer posição ali. Mas ele é titular absoluto. Pra mim, foi uma das melhores partidas do São Paulo aí, recentes. Fora de casa. São Paulo se impôs. São Paulo atacou mais que o Barcelona de Guayaquil. Pode dizer que o Barcelona tá ruim, que o Barcelona não tá essas coisas. Mas você atacar mais, você propor mais o jogo. Diante do que a gente estava vendo do São Paulo recente com o Thiago Carpini... Cara, Rames Rodrigues que vai pastar, na boa. Eu acho que... quantas vezes a gente esperava, e a gente falava aqui, né, Bruno? No Catar, não jogou nada. Na Grécia, não jogou nada. Contrataram pra marketing. Então, já não rendeu. Eu desistiria do Rames Rodrigues, de verdade. Ah, tá bom, fica aí pra marketing, bota uma camisa quando sair camisa nova, vira modelo, que é o que ele quer ser. Modelo também? Ué... ele é mais modelo hoje, ele tá mais pra Gisele Bündchen hoje do que pra Rames Rodrigues. Eu fiquei imaginando. Mas é verdade. É pra vestir camisa, pra ser bonitinho, pra fazer postagem, pra dizer que tá conversando com a Anitta. Jogar que é bom, não tá fazendo nada. Na Colômbia joga. Na seleção da Colômbia joga. O torcedor do São Paulo tá cagando pra Colômbia. Mas tem... Quando o time vai mal, quando o time ganha, não precisa. Mas quando o time não ganha... Quando o time joga mal, aí ele fala, pô, será que ele não consegue jogar aqui no São Paulo? Mas aí ele entra e vai mal. Pra ajudar? Aí ele entra e vai mal, Zé. Concordo. Já aconteceu isso algumas vezes. Com um novo treinador, você sempre... Bom, vamos ver agora, né? E teremos um teste de fogo pro Zubeldia e pro São Paulo na segunda-feira. Eu imaginei, Barcelona fora de casa para Libertadores é pedreira. Aí logo na sequência, Palmeiras. Olha o começo do Zubeldia. Pelo primeiro desafio, ele passou com louvor. Agora tem um segundo. Depois ele engata, acho que 3 jogos fora de casa, mas são jogos, por exemplo, Águia de Marabá, né, Copa do Brasil. Vitória. Pela Libertadores, Cobressal fora de casa. Não dá para imaginar que é um bicho papão. Galinha morta. Brasileiro tem um Vitória, né? Então serão os próximos jogos. O Vitória já é mais difícil, tem que respeitar o Vitória. Jogando lá no Barradão, nunca é fácil também não, né? Mas antes de chegar nessa fase aí, talvez com o time já mais ajustado, ele tem essa pedreira de segunda-feira. E vamos ver, né? Se repete a grande atuação de hoje. Bruno, você acha que a tendência é esse o time titular? Encaixando o Lucas no lugar de quem? Porque o Lucas não vai ficar fora. Isso é óbvio. Mas você acha que ele mantém esse quarteto? Sim, ele joga sim. Acho que ele vai manter. Lucas seria um dos 4 ou não? Sim, sim. Então tiraria alguém? Sim, ou Ferreirinha ou Luciano, né? A princípio, o Ferreirinha. O Lucas na ponta esquerda. Dá para usar o Lucas por dentro, onde o Luciano jogou hoje, mas ele vai manter isso aí. Depois tem o Rato à disposição, o próprio Rodrigo Nestor, aí já é uma outra característica, né? Para jogar junto com o Pablo Maia e com o Alisson. Os dois hoje são titulares do time, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que a briga aí, o André Silva é um cara que acho que tem que ter sequência mesmo. O Lucas, o mais lógico seria ele entrar na ponta esquerda, ali no lugar do Ferreirinha. Agora, mexer com o Luciano, que é uma possibilidade agora, depois do jogo contra o Atlético, depois do jogo de hoje, não é uma coisa fácil o treinador chegar e falar, Luciano, dá licença aí, sai você. É meio complicado, hein? Sim, eu acho que a princípio é na ponta. Tem que ver como o Zubeldia vê o Lucas, né? O Dorival, ele viu o Lucas como um cara mais por dentro, né? Foi a formação que o Dorival acertou ali na reta final da Copa do Brasil. Com o Carpini, ele jogava mais pelos lados, às vezes por dentro, às vezes pelo lado e muitas vezes pela esquerda, por um destro para cortar para dentro, né? Então, eu imagino que a princípio seria na esquerda, já que tem um jogador de velocidade ali, teria outro quando o Lucas estiver disponível. Eu não sei vocês. Eu hoje prefiro o Ferreirinha que o Luciano. Eu tentaria encaixar, eu sei que não é a posição dele. A posição do Lucas seria mais pela esquerda. Ele joga no meio também. Mas eu tentaria encaixar o Lucas no lugar do Luciano, não sei vocês, porque eu acho que o Ferreirinha cria muita jogada ali, cara. Eu tenho gostado do Ferreirinha ali no São Paulo. Tem que ver qual é o grau de contusão, não sei se já saiu alguma coisa. De hoje, é mais um do Departamento Médico do São Paulo. Mas vocês prefeririam quem? No momento, vocês colocariam o Lucas no lugar de quem? Se o Ferreirinha tiver 0. Imaginando que todo mundo esteja em condição. Isso. O Bruno falou da opção do Lucas em jogar por dentro. Ele andou falando sobre isso também, né, Bruno? Sim. O próprio Lucas, né? Então, considerando tudo isso, eu optaria pelo Ferreirinha, porque eu acho que o Ferreirinha, como jogador de lado, ele é uma opção mais diferente em relação aos outros que o São Paulo tem.
Agora, isso não quer dizer que o Luciano só possa disputar espaço pelo lado. Ele também pode jogar por dentro. Eu também. Mas você prefere quem? Não. Você, treinador. Eu tiro o junto. Luciano e boto o Lucas. Eu deixo o Ferreirinha. Então, com todo mundo junto, eu faço exatamente o que você. Eu colocaria o Lucas jogando por dentro e o Ferreirinha aberto. Eu também. Não. Pra mim seria Ferreirinha, Lucas, Carelli e André Silva. Eu acho que 2 caras não dá para mexer. Estando em condição, tirando contusão, Caleri e Lucas. Assim, se você olhar os 4 da frente. Esses 2, essas 2 vagas. O André tá merecendo continuidade. O André Silva. Ok. Aí você tem Nestor, Luciano e tem Ferreirinha. Eu concordo com você que entre Luciano e Ferreirinha, pela característica e para ter um jogador de velocidade, eu iria nele. Mas dependendo da sequência de treinamentos e recuperação, a gente precisa pensar muito no caso do Rodrigo Nestor. Porque ele, quando está bem, em forma, e com o Dorival, ele jogou demais. Ele foi um jogador muito importante ali no meio campo do São Paulo, chegando um pouco mais ali na frente. Você também não pode descartar. Não tem vaga para todo mundo? É o treinador que se vira. Mas num primeiro momento ali, o Nestor ainda voltando e tal, eu acho que a característica do Ferreirinha é muito importante para o time. E para o que eu gosto do treinador. Bruno, pelo que você acompanha do Zubeldia, você acha que ele tira o Ferreirinha ou o Luciano? E a sua opinião, você tiraria quem? Todo mundo da mesa, por enquanto, deixaria o Ferreirinha. Você. É difícil, mas Ferreirinha tá bem nos últimos jogos, entrou bem contra o Atlético. E é um jogador que dá velocidade, né? Pro ataque do São Paulo. Eu gosto do Lucas mais por dentro. Acho que o Lucas, nos últimos anos, o melhor dele foi por dentro. Então, eu colocaria no lugar do Luciano. O Zubeldia, não sei o que ele vai fazer. Ele gosta de um time rápido. É possível que ele troque assim. É possível que ele jogue com jogadores mais rápidos. Então, acho que tem chance disso acontecer. O Ferreirinha, se não tiver machucado, ele vai ter uma sequência de jogos. O Lucas ainda vai demorar um pouco para voltar. E ele mantendo esse nível, ele vai... Hoje o Zubeldia usou muito bem o Ferreirinha para usar o jogador no mano a mano mesmo, de inverter bolas. Assim. Ele usou muito, ele deixou o Ferreirinha bem aberto e procurou bola invertida para ele pegar o adversário no mano a mano. Então, eu acho que é bem possível sim que o Lucas jogue no meio e o Ferreirinha na esquerda. Porque eu vejo o Ferreirinha crescendo muito. É um jogador que no Grêmio chegou a aparecer muito bem, aí teve, né, alternou boas e más fases, mas é um jogador que tem coragem, é um jogador que joga pra frente, é um jogador que tem velocidade. Por isso que eu tentaria. Eu acho que ele dá. Agora, e o André Silva? Alguém aqui imaginou, eu vou ser sincero, não conhecia o André Silva. Não conhecia. Chegou, eu falei, pô, já é um risco. Será que é uma boa contratação do São Paulo? Porque esse cara tá surpreendendo. Né? Ele tá surpreendendo muito positivamente. Como lembrou o Bruno, ele veio do Vitória de Guimarães, de Portugal. Time que quem é brasileiro não acompanha nunca. Brasileiro que acompanha futebol português é Benfica, Porto, às vezes alguns jogos do Sporting, tirando o Bruno Prado, Piperno, esses caras que vêm tudo. Eu nunca parei pra ver um jogo do Vitória de Guimarães. Não conhecia o André também. Eu nunca parei. Vocês conheciam? E outra, eu sei que é tradicional, animal, ele tá falando no meu ponto, Vitória. Tá bom, mas ninguém para pra ver jogo do Vitória de Guimarães. E ele quer falar no meu ponto. Vitória de Guimarães é tradicional. Nossa, maravilhoso, deve ser uma torcida gigante. Vou concordar igual com o time você de dele, novo que tá lá do agora. outro lado da tela. Agora eu vou concordar com você de novo. Né? É um brincalhão. Ele fala no meu ponto que o Vitória de Guimarães é tradicional. Como se fosse o Benfica. O cara vai chegar pra mulher, pra namorada e falar, brincadeira. hoje eu não posso sair porque eu vou assistir um jogo do Vitória de Guimarães. É ele. A pessoa que tá do outro lado é isso, Piper. Isso. É isso. Aí ele fica lá, não quero sair como eu, vou ver um joguinho do Vitória de Guimarães. Isso. É isso. E resultado, a companhia dele acaba escolhendo uma outra companhia, porque, pô, perder pro Vitória de Guimarães não dá, né? Muito obrigado. Aí não, né? Agora, ele tá caladinho no ponto. Agora, Bruno Prado, você já tinha acompanhado André Silva? E é uma surpresa pra todo mundo aqui da mesa? Sim, é uma surpresa. Eu tinha, depois que falaram do interesse, eu fui ver alguma coisa dele na internet. Eu nunca tinha visto muita coisa dele. Ele jogou em outros times pequenos de Portugal antes, jogou no Arouca. E a melhor temporada dele foi a passada, de números, pelo menos, de número de gols com jogos, fazendo essa média. Eu fui ver na internet, quando começaram a falar do interesse dele, ele jogando por dentro, mas realmente em nenhum momento, quem quiser dar uma olhada nos gols dele em Portugal, você tem aí no YouTube fácil, os gols dele não são realmente assim
de um cara, um pivô de área. Assim, são gols que ele recebe em profundidade. Até joga mais centralizado. Hoje ele jogou na ponta direita. Mas toda a bola, os caras metendo a bola para ele correr, chegar na frente e finalizar. Ou pelo menos cruzando de trás. Assim, o cara vai no fundo e cruza para trás e ele vem batendo, vem em velocidade. Realmente não é uma característica de um pivô como o Caleri. O Caleri é um cara bem de área ali para brigar, para bola aérea, para segurar a bola. O André é um atacante de movimentação que pode ser o centroavante quando o Caleri não jogar. O São Paulo precisava de alguém para dar um respiro para o Caleri, pelo menos. Então ele é um jogador que surpreende, sim, pelo início e ele chegou com muita personalidade. Desde os primeiros jogos que entrou, ele entrou bem, ele entrou movimentando, melhorou o time nas vezes que entrou e mereceu ganhar essa vaga de titular. E é um cara que dá para jogar perfeitamente junto com o Caleri. Havia essa dúvida, mas dá para jogar junto tranquilo. Ele pode jogar como um segundo atacante por dentro, pode jogar na ponta também. Ele é um cara de movimentação, ele não é um cara de área, não. Zé, Piperno. Bom, ainda bem que o São Paulo conseguiu encontrar o André. Porque faz tempo que a gente ouve falar que o São Paulo precisa de um outro cara ali para o ataque, porque só tem o Caleri. E tentou o Erisson, tentou não sei quem, tentou não sei quem. E, ok, tem uma característica diferente do Caleri, mas hoje você sabe, principalmente com esses dois bons jogos recentes dele, que o Caleri não pode jogar na próxima partida ou na outra. Você sabe que você pode contar com ele. Você tem um jogador que está bem, que pode jogar. Não tem a mesma característica ali de área, como o Brigador, ali, como o Caleri, mas você sabe que você tem um bom jogador para utilizar ali no ataque, né? E aí você pode lançar mão do Eric hoje, daqui a pouco do Wellington Rato, e aí você tem o Lucas, você tem o Ferreirinha, você tem outras opções para completar o ataque do São Paulo. Acima de tudo, não é só no time titular, é juntamente com o Caleri que o São Paulo descobriu um jogador que pode contar. Né, que é muito útil, que mostrou, pelo menos nesse início, ser muito bom. Eu não sei se vai continuar assim, mas até agora a amostragem é muito boa, muito bom. Mas é também, Piperno, um jogador que pode ser solução ao Caleri quando o Caleri não puder jogar. O Caleri é titular absoluto, mas o grande desafio do São Paulo ultimamente tem sido, quando ele não está em campo, quem é que vamos colocar? Vamos contar com quem? Eu acho que ele mostrou que dá para contar com ele. O Zé, ele abre mais uma opção, né, para o Zubeldia, de muitas vezes... Piperno, Sim, senhor. A gente vai rapidinho para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode falar, Piperno. Ele dá ao técnico Zubeldia a opção de muitas vezes poder mudar esquema sem trocar peças, coisa que a gente fala muito do Abel, porque ele pode, de fato, em algumas eventualidades, se tornar um 9. Ele vai jogar na maior parte do tempo, imagino eu, como um segundo atacante, já que o Caleri é o homem de referência do São Paulo. Ele pode sair pelo lado. Da mesma forma que o Ferreirinha já jogou tanto na direita quanto na esquerda, ele pode fazer essa inversão. Aí, numa situação do Ferreirinha fazendo essa inversão, poderia jogar, por exemplo, o Luciano saindo mais pela esquerda. Então, o Zubeldia, com esses jogadores, a exceção feita ao Caleri, que esse é um 9 típico, todos os outros são jogadores mais versáteis. Então, ele vai ter melhores e mais variadas soluções. No Lanús, o Lanús foi o time do Zubeldia que eu mais vi, aquele de 2020 e 2021, que foi vice-campeão lá da Sul-Americana. Ele tinha aquele grandalhão veterano, o Sandy, né? 40 anos e tal, como cara de referência, mas o resto do time era muito móvel. Os outros atacantes, eles se alternavam muito. E novo, né? E novo, né? Tinha 7 jogadores de 22 anos para baixo. E o Sandy meio que o tiozão lá da garotada. Nesse São Paulo, o Caleri pode ser esse Sandy com a vantagem de ser muito mais novo, e vários jogadores de muito mais mobilidade. Então eu acho que ele pode tirar coisas bem interessantes aí. E outra coisa, e se você for puxar esse trabalho no Lanús, a gente está trabalhando aqui quem vai entrar no lugar de quem, e com esses jogadores que foram titulares hoje, né, e vários que também foram utilizados pelo Milton Cruz na partida anterior, que é na fase pós-Carpini, né,
Thiago Carpini, mas daqui a pouco ele vê um moleque ali nos treinamentos ali, alguém da base, Sim. né? E enche os olhos, ele já... Pô, peraí que eu vou pensar esse garoto aqui. Hoje ele já fez uma coisa que, quando entrou o Diego Costa, falei, bom, já vai usar 3 zagueiros, não é característica dele. Mas daqui a pouco, na verdade, ele soltou um pouco o Igor Vinícius e botou o Diego de lateral direito. Ele continuou com linha de 4. E o Diego virou lateral. Aí depois ele efetivou exatamente isso com a saída do Igor Vinícius. Ou seja, algumas características acho que não foi. Essa linha de 4, o São Paulo não deve jogar com linha de 3, como aconteceu com o Milton. E quando entrou o Diego, eu falei, será que vai? E não foi. Linha de 3, ele jogou mais de lateral mesmo, o Diego, quando entrou. Mas tem essa questão aí, de repente, garimpar alguém ali na base também e a gente surpreender com a formação do time na sequência. Porque a gente viu uma amostragem só, né? E é o início de trabalho.